O Vasco x Goiás desta quinta-feira é um improvável exemplo daquela tese de que em campeonato por pontos corridos temos 38 decisões. As circunstâncias levaram ambos a um desespero precoce na Série A, em especial no caso vascaíno, de quem se espera mais, mesmo com as ressalvas de um início de gestão da SAF e de um trabalho que deveria ser de longo prazo de Maurício Barbieri. A pressão sobre o técnico vascaíno é gigante e uma derrota teria consequências imprevisíveis. O jogo é o pano de fundo para um dúvida eterno no futebol brasileiro. O melhor caminho é dar sequência a trabalhos, apostando em evolução, por pelo menos uma temporada, ou fazer como o Goiás, trocar o comando e apostar todas as fichas no novo, no caso, o português Armando Evangelista. Ricardo Gonzalez analisa Vasco x Goiás, pela 11ª rodada do Brasileirão 2023. Os números recentes não dão margem a muita esperança, no máximo a uma torcida por mudança de rumo. O Vasco começou a rodada pós-data FIFA com o quinto pior ataque do campeonato, marcou apenas 10 gols na Série A23. O Goiás está longe de estar bem, tem a segunda pior performance ofensiva, balançou as redes apenas 9 vezes. As defesas não estão melhor. O Vasco tem a terceira pior do campeonato, levou um saco de 19 gols até aqui. O Goiás está no mesmo balaio, é a quarta pior defesa, 18 gols sofrido, apenas umzinho a menos do que seu rival desta quinta. Então, em que pode se basear a esperança de vascaínos e esmeraldinos? No caso dos anfitriões, uma aposta, sim, de risco, mas de muito potencial é o garoto Ryan, 16 anos. Que entrou muito bem contra o Internacional, após ser campeão sul-americano sub-17 com a seleção brasileira, tendo marcado o gol de honra da derrota vascaína por 2-1. Ryan junta-se a uma geração de belas joias da base, como Miranda, Peck, Figueiredo, Marlon Freitas e Andrei. Essa juventude, que tem flagrante identificação com as raízes vascaínas, com a arquibancada, pode, sem dúvida, resgatar o Vasco ao caminho das vitórias. No caso do Goiás, as fichas estão na estreia de Evangelista. Há quem diga que o clube demorou demais a tomar a decisão de trazer alguém mais experiente. O treinador, para quem não o conhece, acaba a ser eleito pelo importante site português Goalpoint como o melhor técnico da temporada portuguesa 2022/23, notadamente por ter levado o Arouca ao quinto lugar da Liga Segras. Evangelista chegou com muito gás a Goiânia, aproveitou a folga da data FIFA para ver jogos da base, sub-20, sub-17. Ele tem uma ideia de aproveitar talentos, rejuvenescer o elenco, algo na linha daquilo em que se apega o Vasco, aproveitamento de jogadores jovens, talentosos e principalmente identificados com a cultura do clube. Há alguns problemas para os dois oponentes, digamos, no varejo. Maurício Barbieri está sob pressão e será obrigado ou a acelerar os processos ou eliminar algumas de suas etapas em troca de resultados. O Vasco venceu apenas um jogo, o da estreia, diante do Atlético Mineiro, número de vitórias apenas superior ao do Lanterna Coritiba. Armando Evangelista precisa administrar um elenco que ainda não conhece porque, como todos os demais clubes, o Goiás tem um calendário puxado, que prevê 3 jogos em sequência fora de casa, Vasco e Bragantino pelo Brasileiro, e Santa Fé da Calâmbia pela Sul-Americana. A conferir que sairá do caldeirão de São Januário respirando um pouco melhor ou quem vai afundar mais um pouquinho na areia movediça, ou ambos nesta situação, se der empate. Veja também.